Boa noite, Edmundo. Tá mais tranquilo hoje, cara, depois das notícias aí, cara? Boa noite, Gui. Boa noite a todos que nos acompanham. Cara, eu queria primeiro começar com um agradecimento ao Clube de Regatas Vasco da Gama por tudo que fez na minha vida, porque exatos 32 anos eu estreava É. como profissional com a camisa do Vasco, no dia 26 de janeiro de 1992, no Pacaembu, lotado, contra um Corinthians, aquele Corinthians campeão brasileiro pela primeira vez em 90, né, com o Neto e companhia, um grande time, Ronaldo Neto, Ronaldo goleiro, né? Uhum. Naquela ocasião, aquele era o meu grande sonho, era jogar profissionalmente com a camisa do Vasco. Isso só aconteceu pela minha idolatria com o clube, com o Roberto Dinamite, e eu sou muito grato a tudo que sou, a minha carreira, a minha família, tudo aquilo que eu pude construir, graças a essa grande oportunidade que o Vasco me deu. Hoje eu fiquei o dia inteiro assim, pensando se eu postava alguma coisa no meu Instagram, mas Postar. eu acho que o pessoal aqui do canal Mundo Ed merece um pouco mais pela fidelidade de todos, né? Que sempre nos acompanham aqui. Aí eu fiz questão de falar diretamente aqui. Quando acabar a live, eu faço um vídeo lá no Instagram. Bom, eu estou contente, cara. Estou feliz da vida, porque a palavra Vasco e liderança fazia muito tempo que não cabia na mesma frase, né? E hoje o Vasco é líder do campeonato estadual, mesmo com 3 rodadas, tendo a companhia do Fluminense e do Nova Iguaçu, porque o Flamengo não jogou também, senão o Flamengo poderia também ter os mesmos 7 pontos. Mas é um ótimo começo. Mas não é para a gente se empolgar, assim como eu não me empolguei com as contratações anunciadas, né? Jogadores medianos. Hoje é um dia importante para mim, não quero me aborrecer, mas jogadores medianos, e com jogadores medianos você não cumpre a promessa de ter um time forte, competitivo, melhor do Brasil, entre as 5 maiores folhas do Brasil, que foram promessas quando a 777 quis entrar e comprar o futebol do Vasco. Então, estou contente pela liderança, pela vitória de ontem, talvez pela permanência do Verratti, que acho que um homem tem que ter palavra, né? E o empresário dele disse que faltam detalhes para ele renovar o contrato com o Vasco, mas não me empolgo aí com os nomes, embora tenha alguns que eu gosto, né? Tipo o Vitor Luiz, é um atleta que eu gosto, acho que é um lateral, um bom jogador, mas ele caiu com Curitiba. Não tenho nada contra quem cai, não, mas ele caiu com Curitiba na temporada passada. E aí ele caiu para cima, né? É. Veio pro Vasco. Mas está tudo bem. Tá tudo bem, está tudo ok, estou feliz pela liderança, é isso aí que a gente tem que focar. É assim, eu acho que com certeza ainda faltam algumas coisas importantes aí, né? Mas foi um complemento de elenco que eu considero importante para o Vasco. Por quê? Isso prova que o que a gente viu ontem era o que a gente estava pensando mesmo, né, Ed? Que era assim, provavelmente ele já deve. O Alexandre Matos, que é um cara, ó, desculpa, gente, ele é um dos melhores do mercado hoje, né? Se falar de executivo de futebol. Então ele é sagaz, vamos dizer assim. Então o Ramon Dias deve ter testado o lateral esquerdo, volante, etc. Falou, gente, a gente vai precisar de complemento para esse elenco, tá? Tentei, testei, etc. Então vou precisar de lateral, vou precisar de volante. E é o que o Vasco está fazendo, está se movimentando no mercado, apesar de que faltam para mim jogadores de nome, ou então pelo menos prontos para frente também, né? Que eu acho que seria o próximo passo. Antes da gente falar dessas contratações, vamos falar do Verratti, né? Que antes, como o próprio Eric Johnson falou ontem, né? Antes de qualquer contratação, a gente tem que manter os jogadores titulares desse time, né? A espinha dorsal. A gente já viu que o Peck saiu, que era uma espinha dorsal, por mais que fosse contestado por alguns, é um jogador importantíssimo, né? Jogou muito o ano passado, foi o artilheiro do Vasco da Gama, então, contra fatos não há argumentos. Beleza, foi embora, trouxe o Watson, tal, vai ser melhor, pior, vai vir mais, não vai, a gente não sabe. Mas a espinha dorsal está sendo
entre aspas, tirando esse, mantida, né? Marlon Gomes foi anunciado no Shakhtar, né? Então está fora do Vasco da Gama oficialmente agora. E aí, Edmundo, o Verratti, muito se falou ontem, a torcida se revoltou, a repercussão chegou na diretoria, inclusive, né? Que já estava conversando muito antes com o Verratti, tentando, apesar de ter emperrado, estava ali naquelas negociações, mas o empresário foi na ESPN, né? Vamos dar os créditos aqui, e falou o seguinte: o Verratti quer ficar no Vasco, está tudo muito bem encaminhado para uma renovação, é a vontade do jogador. Então, acho que depois de ouvir isso, eu, pelo menos, fico mais tranquilo, né, Edmundo? E além de ficar tranquilo e querer que ele fique, acho que, cara, é importantíssimo o fico de Verratti, né, Edmundo? O que você achou dessa notícia? Boa notícia, né? Se ela for verdadeira, É, se ela for verdadeira, é uma ótima notícia, um jogador identificado, a referência, mas o atleta profissional ele quer sempre uma valorização, o empresário só ganha, ou a maioria das vezes ganha mais, quando há essa negociação, e é uma negociação simples, barata, eu diria até, porque não se encontra um atleta como ele no mercado, apesar da média de idade, a gente viu em loco, né, que ele está muito bem fisicamente, que ele corria, se doava em todos os momentos da partida, do começo, meio e fim. Um jogador que se identificou, que veio, fez bastante gols na temporada passada, e eu acreditava que com a permanência do Peck, do Marlon, e com a chegada de reforços, nessa temporada, fazendo a pré-temporada, jogando toda a temporada no Vasco, ele pudesse ser até o artilheiro do Campeonato Brasileiro. A vida não é do jeito que a gente quer, a vida se apresenta e a gente tem que, com dificuldades, com coisas boas, e a gente tem que se adaptar a elas, mas, no modo geral, natural que a torcida ficasse chateada com a saída dele. Se isso for verdade, né, o que disse o empresário dele na ESPN, é um gol do Vasco, um gol do Verratti. Mas eu, calejado que sou no meio da bola, no meio do futebol, quando está tudo muito bem, é porque é preocupante. Mas vamos esperar, vamos esperar. Acho que os anúncios de hoje foram um cala-boca, né, na revolta da torcida ontem, em algum momento, acho que ali no intervalo do primeiro tempo, com o Alexandre Matos na arquibancada, não sei se você... Na arquibancada não, nas tribunas, porque teve muita saída, e saídas importantes, como a do Marlon e do Peck, e poucas entradas importantes. Chegaram poucos jogadores de nome. O maior deles, quem tem mais nome, foi o David, porque foi campeão da Copa do Brasil. Mas ele jogou 3 partidas e ainda não encantou o torcedor vascaíno. e assim, até antes de começar a falar sobre isso, o que me animou um pouco também, Edmundo, a gente sabe da credibilidade e de quão forte é o nome do Ramon Dias, né? E assim, ontem acabou o jogo, realmente até você, eu, o Eric, a gente tava meio, poxa vida, né? É isso? Vai ser isso? E o Ramon Dias falou, não gostou da atuação do Vasco e cobrou reforços. Ele pediu reforços, tá? Ele falou para mim, e inclusive ele falou um negócio, Edmundo, que aí ele praticamente copiou uma frase sua, que ele quer, vou até botar aspas aqui, para mim a necessidade é do meio para frente, um atacante a mais, algum meia a mais, porque há muitos compromissos para jogar. Então, quer dizer, não é só a gente que tá aqui falando, babá, e o Ramon Dias não tá concordando. Não, o Ramon Dias, a gente já tinha visto o Medel falar sobre isso, que é um dos líderes da equipe do Vasco, e agora o Ramon Dias. Então eu acredito que, né, com o fico dele, etc., ele falou que vai ficar no Vasco, tal, vai treinar até, fechou o contrato até 2025. Eu acredito que ele tá em cima da 777, porque ele tinha pedido um primeiro volante, e a gente vai falar daqui a pouco, parece que tá chegando agora. E agora já deu na coletiva que eu quero do meio para frente agora, preciso de mais atacante, mais um meia. Então, quer dizer, a gente não tá aqui falando só nós, né? Tem gente lá dentro também pedindo, que é simplesmente Ramon Dias. É importante isso também, né, Edmundo? Ele deixar público e cobrar, né?
muita gente reage mal às críticas, às cobranças, principalmente quando elas são de fora, né? Vai dizer, está atrapalhando o nosso trabalho aqui, nós estamos trabalhando. Mas quem está lá dentro reclamar e sentindo na pele, porque é o nome dele, né? Do Ramon Dias. Ele veio para o Brasil, eu acho que ele abriu um leque de possibilidades aqui no Brasil, depois do trabalho com o Vasco, mas não adianta ele ser um técnico que tira time do rebaixamento. Ele quer ser um técnico que ganhe título. Isso sempre foi assim em toda a sua carreira. E agora, com moral, porque ele falou: Vasco não vai barrar, Vasco não vai barrar, Vasco não vai barrar. E aos 37 minutos do segundo tempo, no gol do Serginho contra o Bragantino em São Januário, na última rodada, isso de fato se concretizou. E aí ele ficou com uma moral elevadíssima. Foi muito nítido que o trabalho dele foi muito melhor do que o técnico anterior, né? Pegando o time com 9 pontos, na lanterna do Campeonato Brasileiro e se livrando do rebaixamento. Agora, ele quer mais. Para ter mais, para conseguir mais, ele precisa de jogadores. Então, com certeza, ele ninguém vai criticar, né? Ele todo mundo vai apoiar. Então, ele enxerga exatamente como a gente, mas ficou muito, muito nítido ontem, quando o Vasco tirou 4 titulares, porque o Maicon e o Paulo Henrique, Maicon e Léo Pelé já foram titulares um dia, né? Mas o Julião nunca foi titular ali é o Lucas Piton. O De Luca nunca foi titular e não tem, na minha opinião, condições de ser titular no Vasco. Serginho nunca foi titular no Vasco. Ryan é uma grande promessa. Deixa eu ver se eu esqueci alguém. Acho que não. E o Rossi é uma incógnita. Rossi teve momentos brilhantes com a camisa do Vasco e momentos ruins, como foi ontem. Ontem, novamente, voltou a jogar uma partida abaixo do esperado, normal para início de temporada. O que eu acho que o Ramon Dias quis fazer? Cara, eu vou mostrar para eles que eu não tenho substituto para os titulares. No segundo tempo, eu boto os titulares e ganho o jogo, dando a noção para eles de que há uma distância muito grande entre os titulares e reservas. Então, se foi essa a intenção dele, claro que tem descansar atleta, rodar o grupo, dar minutagem para todo mundo, porque nos jogos difíceis, quando chegarem os clássicos, uma semifinal de Carioca, Campeonato Brasileiro, isso não vai ser possível. Vai ter que sempre jogar no seu limite, com os titulares, com o melhor que você tem. Mas se foi esse o recado que ele quis transmitir para a diretoria do Vasco, vem muito de encontro com o que a gente fala aqui toda segunda, quarta e sexta nas nossas lives. Exatamente, eu acho que vem muito de encontro e acho importante também a gente ouvir do treinador, né? Acho muito importante.